Tema da aula: anelídeos e moluscos. Nós vamos falar sobre polvos, lulas, que são os maiores invertebrados, mas também vamos falar de pequenos invertebrados como os caracóis, as lesmas, minhocas, quais grupos que eles pertencem, como é feita essa divisão, suas características, tá bom? Então vamos lá. Os anelídeos. Quem são os anelídeos? Por exemplo, as minhocas. As minhocas fazem parte desse grupo. E o interessante é que elas possuem pequenas estruturas que ajudam a se locomover, chamadas de cerdas. São bem pequenininhas, impossíveis de serem vistas, quase impossíveis de serem vistas a olho nu. E as minhocas, elas se alimentam de detritos orgânicos encontrados na terra. Então, ao se alimentar desses detritos, automaticamente a terra vai junto, tá? A terra vai sendo consumida também. Não que a terra seja o principal alimento da minhoca, não, mas sim esses detritos orgânicos. Porque geralmente quando uma planta morre, uma folha cai, ou até mesmo um animal, toda aquela composição daquele ser vivo que morreu vai para a terra. E isso serve de alimento para a minhoca, tá bom? Então todos os detritos, todo aquele produto que você põe, às vezes você quer deixar seu solo rico, e você vai lá na floricultura, compra um substrato e põe na terra para alimentar suas plantas, mas também alimentam as minhocas, tá? Então ela come, ao fazer isso, ela ingere a terra também, tá? E aí ela vai criando canais, túneis, e aí o ar vai entrando e vai enriquecendo o solo também. Veja só, aqui nós temos a boca, aí vem a faringe, esôfago, aí o alimento é estocado aqui e triturado aqui na moela, tá? Aqui é o papo, bem aqui é o papo, aqui seria a moela. E depois vai para o intestino para ser digerido e o ânus aqui no final, tá? Então essa é a minhoca que compõe o grupo dos anelídeos. Mas a minhoca, ela é um ser hermafrodita, mas não se reproduz sozinhas. Porque quando ela encontra com outra minhoca, vejam só, duas minhoquinhas namorando, tá? E elas começam a trocar o espermatozoide. É uma troca de espermatozoide, ou seja, uma está fecundando a outra, tá? E o interessante é que elas têm desenvolvimento direto. Veja só, o que seria desenvolvimento direto? Lembra na nossa aula que nós fizemos falando sobre os insetos, no qual tinha desenvolvimento direto, indireto ou uma metamorfose incompleta? Lembra disso? Então, no caso da minhoca, o desenvolvimento é direto, que originam filhotes semelhantes aos adultos, por isso que é chamado de direto. Não tem uma fase larval, não. Nas minhocas não existe isso, muito menos casulo, tá bom? Nós temos um anelídeo aqui, que compõe o mesmo grupo da minhoca, só que não faz parte da nossa região, tá? São os poliquetos, que é um anelídeo que tem várias cerdas, muitas e muitas cerdas ao redor do corpo, que servem para ele se locomover, tá bom? É um pequeno ser de até uns 3 centímetros. Vamos lá. Agora tem os erudíneos, que também reúne um grupo que está dentro do grupo dos anelídeos, só que não tem cerdas, tá? Os outros dois, a minhoca e os poliquetos, possuem essas cerdas que são apenas como se fossem as pernas desses seres vivos. No caso do sanguessuga, ele não possui essas cerdas, tá? São também hermafroditas e apresentam duas ventosas, uma que serve para fixação, que no caso e locomoção, e a outra que serviria para sugar o sangue digamos aqui, de quem ele está parasitando. Então o sanguessuga é um parasita temporário, está ali sugando o sangue, o alimento para ele, não é? De um outro ser vivo, de um outro organismo, tá? Podem chegar até 25 centímetros de comprimento, dependendo da espécie de sanguessuga, tá bom?
Interessante que esse tipo de animal ele já foi usado também na medicina, não na medicina do Brasil, mas em outras partes do mundo, tá? Agora, na outra característica, no outro grupo, sobre os moluscos. Por quê? Porque todos os animais que compõem esse grupo possuem corpo mole, uma característica desse grupo. Mas a maioria deles possui uma concha, como você pode ver aqui do caramujo, uma concha feita de calcário que serve como proteção para o animal, tá? No caso desse animal, veja só, aqui nós temos a cabeça, tá? Os tentáculos, aqui nós temos o pé. Interessante que a gente imagina um pé, cadê os dedos, né? Não tem. O dedo do molusco é tudo isso daqui, ó. Não tem dedo. E o pé dele exatamente fica na barriga dele, no ventre dele. Por isso que ele é chamado de gastrópodes. Gastro de ventre, de barriga, e podes de pé. Então, gastrópodes, o pé na barriga, literalmente. E aqui dentro da concha nós vemos todos os órgãos dele. Por isso que essa parte dentro da concha é chamada de massa visceral, tá? Aqui divide cabeça, massa visceral e pé, como falei para vocês, tá? Aqui nós temos uma visão maior sobre a cabeça do molusco, né, do caramujo. Veja só, aqui os tentáculos, aqui a boca do caramujo, tá? E a língua dele simplesmente chama rádula, e não língua, rádula, tá? Nós temos as classes de moluscos. Vamos lá, os caramujos são aqueles que vivem no meio aquático e aqueles que vivem no meio terrestres, caracóis. E as lesmas podem ser tanto terrestres quanto marinhas, tá bom? E o pé desses moluscos fica na região ventral, como havia dito para vocês anteriormente. Isso daqui é uma lesma do mar, cerca de 4 centímetros, tá bom? E geralmente as lesmas não têm a concha, né? Agora, falando sobre ostras e mexilhões, eles possuem sim uma concha, tá? E essas conchas geralmente são duas, né? Vamos para a minha mão aqui. Geralmente a concha está aqui, tem uma parte chamada válvula e a outra válvula. Então se unem aqui na base e eles fecham e abrem. Alguns desses animais são capazes de produzir pérolas, né? Então, por que são bivalves? Porque tem uma válvula e outra válvula. O que é uma válvula? É a concha, né? A concha, metade de uma concha, metade de outra concha. Duas conchas é bivalve, tá? Então, geralmente, quando entra alguma sujeirinha aqui dentro, ela se fecha e lança uma substância dentro dessa sujeira para defesa do próprio organismo, formando a pérola. Tá bom? Isso aqui é uma válvula, tá? E ela se abre, tá? A foto aqui tá mostrando só um lado dela. Da mesma forma aqui, tá bom? Podem viver tanto na água quanto... Podem viver tanto no mar como na água doce. Veja só o que eu estava falando. Isso aqui é uma válvula, isso aqui é outra. Porque essa ostra foi aberta. Veja só a pérola que está aqui. E esse líquido que ela lança sobre essa sujeira que entrou dentro dela, um grãozinho de areia, chama-se madrepérola, ou nácar. Então essa substância envolve esse corpo estranho, né? E aí, para impedir que esse corpo estranho possa prejudicá-la. E então forma-se a pérola. E nós temos aqui polvos e lulas, tá? A diferença é o quê? Que um tem 10 pernas e outro tem apenas 8 pernas. Por assim dizer, não seriam pernas, perdão, tentáculos, braços, tá bom? Então nós temos aqui a lula, cerca de 35 centímetros, mas pode variar conforme a espécie, e o polvo, que é um pouco menor, 25 centímetros. Mas tem a variação das espécies também, isso é o tamanho médio deles, que eu falei para vocês, tá? São todos marinhos e estão entre os maiores invertebrados. E
Os polvos, as lulas, os náutilos compõem um grupo dos cefalópodes. Por que cefalópodes? Cefalópodes fala de cabeça, viu? E da cabeça está surgindo o que? Os tentáculos, os braços. Então, cefalópodes, tá? Braços ou pernas, tá? Que são muitas pernas. Tá, meus queridos, nós temos aqui a nossa aula, o nosso vídeo. Façam o exercício que está na plataforma. Bons estudos e contem comigo para qualquer coisa, tá bom? Abraços, fiquem com Deus.